Vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 15. Se você puder, por favor, repita comigo, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 15, diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, o meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, porquanto os ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os escribas. Jesus, nós amamos a tua palavra, e nós oramos nessa noite para que o nosso coração esteja aberto para recebê-la. Receber, Senhor, as sementes que trarão mudança de entendimento, de rota de vida, de compreensão para o coração de cada um de nós que aqui estamos. Pai, nós oramos por mentes vulneráveis, pela quebra dos sofismas, dos contrapontos, das nossas falsas convicções. Nós oramos, Senhor, para que os frágeis fundamentos falsos que porventura tenham sido construídos sobre nós sejam demolidos hoje, que eles caiam diante da fúria do teu poder, para que possamos ser um terreno limpo para uma nova construção, para uma nova edificação, onde a tua palavra será a rocha que vai sustentar quem nós seremos. Jesus, eu sei que eu não posso fazer nada, mas eu sirvo a ti, que és o Deus que tudo pode. E por isso eu te imploro, por favor, meu amigo, meu Senhor, meu irmão mais velho, faça na nossa vida os seus grandes feitos mais uma vez, por meio da sua santa e doce palavra, que nos confronta, mas que nos ajusta. Espírito Santo, nos convença, por favor, doce Espírito Consolador, do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos estar, Senhor, com um coração disponível e também disposto a receber a tua verdade. Deus Pai, obrigado por nos colocar nessa mesa, no banquete da família da fé, que hoje possamos ter fome da sua palavra, sede do coração do seu Filho e desejo pela manifestação do Espírito. É assim que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém, amém. Irmãos, há alguns anos atrás, eu estava conversando com um amigo que é padre. Sim, eu tenho amigos padres. E a gente estava conversando, nessa época nós éramos missionários em uma mesma companhia missionária. Eu ainda não era pastor, ele também ainda não era padre. E nós estávamos conversando, estávamos fazendo um serviço, lavando um lugar, limpando. E aí lá no meio do serviço ele chegou para mim, ele mais velho do que eu, mais entendido, mais sábio, assim como é até hoje. Ele chegou para mim e disse assim: Edilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu disse: faça, meu amigo. Ele falou assim: você deseja Cristo ou o céu?
você tem vontade e saudade de Jesus ou do céu? E eu olhei para ele e sem falar eu respondi, com uma obviedade que estava dentro dos meus olhos, que dizia assim: se eu quero Jesus, eu quero o céu. Se eu quero o céu, eu quero Jesus. E ele falou assim para mim. Ele disse: parece óbvio a resposta, né? E ele colocou a mão no meu ombro e falou assim para mim: Edilson, o céu só é o céu porque Jesus está lá. O céu só é um paraíso porque Jesus está lá. Se Jesus estivesse no inferno, o inferno seria o paraíso. Então deixa eu te falar uma coisa: o céu, ele não transformou Jesus em Deus, mas Jesus transformou o céu no paraíso. Então aprenda, a nossa saudade não é do céu, a nossa saudade se chama Jesus. Entender isso é algo tão importante, irmãos, porque muitas vezes eu e você chegamos aqui, erguemos as nossas mãos e cantamos: deixa o céu descer. Nós tantas vezes cantamos: Senhor, traz o céu à terra. Nós muitas vezes cantamos: Senhor, que hoje esse ambiente seja como é o céu. E nós criamos no nosso coração algumas expectativas e algumas vontades, alguns desejos. E que desejo é esse? É de que Jesus volte. Quantos querem que Jesus volte? Fala, crente, diga assim: eu quero. Mas a questão não é se a gente quer que Jesus volte, porque Ele vai voltar. A questão é que o que é e por que é que eu quero que Ele volte. Porque muitos de nós olhamos para esse mundo caótico, olhamos para guerras e rumores de guerras, olhamos para pestes, pandemias, endemias, olhamos crianças sendo maltratadas, olhamos corrupção, catástrofes naturais, e a gente diz assim, de alguma maneira com alívio: mas quando Jesus voltar, tudo isso vai acabar. Amém, irmãos? Não é isso que a gente diz? E é justo que se pense isso. Não é errado, é bom saber que quando o Senhor retornar, Ele vai alinhar e ajustar todas as coisas. Amém? Tudo isso é muito bom. Só que, irmãos, pare para pensar comigo, que se o nosso desejo é o céu, se o nosso desejo são apenas apenas aquilo que o céu pode nos proporcionar, se o meu desejo por Jesus é aquilo que Ele me proporciona, é aquilo que Ele vai fazer, é aquilo que Ele vai restaurar, então o tipo de devoção que eu tenho, não há afeto nela, há interesse. É como alguém que deseja casar porque o outro pode lhe proporcionar uma vida mais estável. É como alguém que deseja casar porque agora, diante dos padrões da igreja, você pode ter intimidade e ninguém vai dizer que é pecado. Estas não são alianças de afeto, estas são alianças de interesse. E eu desconfio, irmãos, que nós nos tornamos um tipo de povo que busca o Senhor muito mais por aquilo que Ele pode nos dar do que por quem Ele é. E a prova disso é de que muitos de nós entramos em profundas crises quando o cenário da nossa vida não parece o céu. Mas eu quero que você entenda que ainda que o cenário da nossa vida não pareça o céu, ainda que o cenário da nossa vida não pareça ter paz, ainda que o cenário da nossa vida não seja de saúde ou de prosperidade, se Jesus estiver no cenário, nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Eu posso ouvir um amém? Então todas as vezes que nós levantamos e aventamos um tipo de evangelho que parece que o amor de Jesus se revela em mim, a partir do momento em que Ele diz sim para os meus desejos, a partir do momento em que os meus objetivos são concluídos, a partir do momento em que as coisas acontecem como eu quero, então a minha devoção não é afetuosa. A minha devoção, ela não é afetiva. A minha devoção, ela é interesseira. Porque nós não queremos Jesus por quem Ele é. Nós queremos Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós não queremos Jesus porque Ele vai estar na nossa frente e a gente vai poder tocar e dizer: Jesus, vamos conversar aqui tomando uma Coca-Cola, e agora pode não ser zero, porque a gente tem um corpo glorificado e a gente não vai ter mais diabetes. E a diabetes, vocês sabem, são as dançarinas do diabo. Diabetes. Essa foi muito ruim. É tão ruim que é boa essa, né? Utilizem.
Mas, irmãos, a grande verdade é que nós falamos isso, que queremos o céu. E para pensar comigo. Hoje, igreja, hoje, se os governantes do mundo fossem aqueles que a igreja quer, se hoje o mundo, as escolas, os jovens, se portassem como a igreja quer, hoje, se somente nós cristãos vivêssemos de maneira confortável e apenas o ímpio padecesse, e a única oportunidade dele estar bem era se tornando alguém que está dentro do nosso grupo, será que a gente estava cantando Maranata? Será que a gente estava dizendo vem Jesus? Será que a gente estava falando Senhor vem aqui nesse lugar? Irmãos, estes são dias de entendermos uma coisa: esse mundo, ele não tem o que nos dar. O céu também não tem o que nos dar. Porque Jesus, ele não é um produto do céu. É o céu que é um produto de Jesus. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Então não é sobre aquilo que o céu pode nos dar, é sobre aquilo que o Cordeiro já nos deu. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi imolado. Ele já morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Amém? E isso é tão forte que Paulo ele vai declarar isso quando escreve a igreja de Éfeso, dizendo: nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você sabe onde é que Paulo estava quando ele escreveu isso? Em primeiro lugar, ele não escreveu, ele ditou. Porque enquanto Paulo ditava e alguém escrevia, porque Paulo estava ditando, ele tinha a letra feia, pastor, não, ele estava acorrentado, ele estava em masmorras, preso. Ele não podia pegar a pena, colocar no nanquim e escrever no papeiro. Ele precisava ditar para que alguém escrevesse. A gente está falando de um homem, já em idade mais avançada, acorrentado, pelas mãos e pelos pés, e que está dizendo: escreva aí, escreva aí. Escreva o quê? Escreva o quê, Paulo? Escreva aí. Fala. Nós já fomos abençoados. Eita, como a gente era abençoado. Com Cristo, nas regiões celestiais. Imagina quem está escrevendo aquilo. Irmãos, a liberdade de um filho de Deus. A liberdade de um filho de Deus não é definida pelas grades abertas do mundo. A liberdade do filho de Deus é saber que mesmo em algemas ele não pode ser preso, porque a mensagem continua livre. A mensagem é Cristo, a esperança é Cristo, o sustento é Cristo, a nossa vitória, a nossa prosperidade, o nosso milagre, o nosso desejo é Cristo. E isso não se altera, porque se ele não tiver, não tem sentido. Irmãos, há 2 anos atrás, os meus avós paternos, eles partiram para a glória. E os meus avós paternos, eles tiveram um papel de pai e de mãe na minha vida, porque eu e meu irmão e minha irmã crescemos praticamente dentro da casa deles. A minha mãe ia trabalhar, o meu pai também, nós passávamos o dia na casa dos meus avós. E há 2 anos atrás, a gente estava em Israel, eu e Mores, numa viagem que, meu Deus, era um sonho, conhecer a Terra Santa. E no dia que a gente estava voltando, estávamos no aeroporto Ben Gurion, lá em Tel Aviv. O telefone tocou, era o meu pai. E o meu pai disse assim: filho, eu estou ligando para falar que seu avô faleceu. Eu disse: como assim, pai? Seu avô acabou de falecer. Gente, passou um filme na minha cabeça. Eu lembro que eu sentei na cadeira, Mores veio, ficou comigo ali. Quando nós chegamos no Brasil, meu pai ligou para mim de novo e disse: meu filho, a sua avó também faleceu. O meu avô, ele viu que minha avó não estava bem e viu o SAMU chegando na casa deles e levou a minha avó para o hospital, e meu avô não suportou e faleceu. A minha avó faleceu, eles morreram praticamente no mesmo dia. E eles viviam falando isso. Mas o que é que isso tem a ver, pastor?
é que todas as vezes que eu ia lá no bairro que eu cresci, o meu prazer de ir lá era para ir na casa dos meus avós. Porque quando eu chegava na casa do meu avô e da minha avó, eu sabia que eu ia encontrar a seguinte cena: o meu avô sentado na porta, na cadeira de balanço, com o chapeuzinho dele lá, com a camisa do Flamengo ou sem camisa, dependia do calor. E quando eu entrava, a minha avó estava na cozinha fazendo algo muito gostoso. Sempre era a cena. Depois que o meu avô e a minha avó partiram, eu nunca mais tive vontade de ir na casa deles. É a mesma casa, tem a mesma cadeira de balanço, tem a mesma cozinha, mas eles não estão mais lá. Porque a minha saudade não é da casa deles. A minha saudade é a presença deles. É Dona Mocinha e seu Zé. Igreja, nós não podemos nos conformar em ter música, estrutura, evento, conferência, renovo, trazer pessoas famosas, fazer sala de devoção, ter um seminário teológico, aparecer na internet, crescer, abrir igrejas em outros estados, se Ele não estiver aqui. Porque Jesus precisa ser a nossa saudade diária. Porque no dia que Ele não estiver, essa casa não tem mais sentido. No dia que Jesus não estiver mais aqui, por favor, não venha mais. E também não me deixe vir. Porque nós não estamos perseguindo um lugar, nós estamos perseguindo alguém. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? E nós não podemos ter uma vida que nos leva para longe disso. Nós não podemos ter uma vida onde, se temos todo o conforto que o mundo pode nos dar, nós já estamos felizes. Nós não podemos ter uma vida onde as minhas campanhas de oração, elas se tornam mesquinhas, onde o motivo do meu jejum se torna mesquinho, onde o motivo de buscar o Senhor se torna mesquinho. Eu me sinto paralisado quando as pessoas desse mundo não correspondem à expectativa que eu coloquei nelas. Eu me sinto triste quando as portas se fecham, quando eu não passo no concurso que eu queria, quando eu não ascendo na carreira que eu queria, quando eu não prospero da maneira que eu imaginava. Irmãos, o nosso grande problema, um deles, é que nós estamos querendo vencer o mundo, e você não vai vencer o mundo. Quem venceu o mundo foi Jesus, amém? Nós não vamos vencer o mundo. Esse evangelho de que você vai vencer, ele é mentiroso. Nós só somos vencedores porque nós estamos em Cristo, e nele nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Porque os homens desse mundo podem prosperar mais do que você, que é piedoso, que é correto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: haverá um dia, meu amigo, que o que vai abrir a porta para você não é o limite do seu cartão, não é o diploma da sua parede. O que vai abrir a porta para você não são as suas amizades, quantos seguidores você tem na internet, mas é se quando o Cordeiro colocar os olhos, ele falar: eu reconheço você, porque você é o meu amigo. Haverá um dia que os homens que têm acesso ilimitado colocarão o seu crachá na porta do céu e eles não entrarão. Mas tantos homens pequenos, sem face, que guardaram o coração no Senhor, eles vão ouvir da boca de Cristo: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, entra na alegria do seu Senhor. Irmãos, nós não estamos caminhando numa corrida contra os outros. Nós não estamos numa briga de razão para ver quem sabe mais ou quem sabe menos. Não. Nós não estamos lutando, escute, para que o mundo se torne uma igreja. Esse evangelho é falso. É falso. Está chegando agora 2026, ano de eleição. Quantos aqui vão brigar com os parentes de novo? Vão se dividir? Já tinha gente brigando porque a seleção ia fazer uma camisa vermelha, dando lição, repostando na internet, influenciador famoso, político, explicando o motivo da camisa vermelha. Gente, isso é muito pequeno.
Que a seleção joga de vermelho, rosa, púrpura, violeta, sem camisa, time sem camisa e com camisa. E daí? As coisas desse mundo são por enquanto, mas aquilo que estamos construindo está decidindo qual é o nosso para sempre, irmãos. Inclusive, deixa eu dar um spoiler de Apocalipse. A palavra diz que quando ele voltar, as vestes dele são vermelhas. Cuidado, tu que é contra o vermelho. As vestes dele são vermelhas. Lê depois Isaías 63. Anota e depois lê. O profeta tem uma visão. Ele está olhando assim, na direção de Edom, de Bosra, que é uma cidade lá na Palestina. E ele está vendo alguém se aproximando e diz assim: quem é aquele? Quem é aquele? E por que é que as roupas dele estão sujas de suco de uva? Aí quando aquele vai se aproximando, ele fala: esperem, não é suco de uva não, é sangue. É o sangue dos inimigos dele. Sabe quem é esse alguém? Sabe quem é? Ele é o general do céu. Sabe quem é esse alguém? Ele é aquele que almoçou com Abraão. Ele é aquele que lutou com Josué nas fileiras das muralhas de Jericó. Sabe quem é esse alguém? É aquele que bateu um papo com Daniel. Sabe quem é esse alguém? É aquele que descia todos os dias no Éden para conversar com Adão. Sabe quem é esse alguém? É aquele que nasceu no ventre de uma virgem, cresceu, aos 30 anos começou o seu ministério, fez milagres, sinais e maravilhas, morreu na cruz, desceu ao Sheol, tomou do diabo as chaves da morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e disse que um dia voltará para reinar em glória. Ele é a razão da igreja, o Cristo vitorioso. Ele é o motivo, Ele é a razão. E nós estamos preocupados com aquilo que Ele pode nos dar. Nós estamos clamando o Senhor com um interesse, com um desejo de ser aprovado e de mostrar para quem não conhece Jesus de que nós estamos certos. Isso não é o Evangelho, irmãos. Isso não é o Evangelho. Eu e você não devemos celebrar os que se perdem. Nós temos que chorar por eles. Eu posso ouvir um amém? Repita assim comigo: nós não podemos celebrar os que se perdem. Nós devemos chorar por eles. Porque esse Evangelho, irmãos, da competição não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo continua sendo aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que acha que veio para ser servido, sirva. E se alguém bater na sua face, ofereça o outro lado. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse continua sendo o Evangelho da verdade. O Evangelho que nos transforma. Essa continua sendo a mensagem que eu e você precisamos. Agora, irmãos, a questão é: há problema em receber os presentes de Deus aqui na terra? Não há, irmão. Não há. O problema é que se eu amo o Senhor pelos presentes, a palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Diga assim: eu amo. Ele quer presentear a sua vida, Ele quer te abençoar. E quantos querem ser abençoados e presenteados? Eu quero, meu Deus do céu, me abençoe e me presentei. Mas o que eu quero que você entenda é que eu e você precisamos progredir para um nível de amor e de devoção afetiva, onde ainda que eu não tenha presentes, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Precisamos entrar nesse lugar, irmãos. E precisamos entrar de maneira urgente. A gente estava conversando esses dias, eu e Mores, linda, maravilhosa, absoluta e colossal, com a sua camisa tridimensional. E a gente estava esses dias conversando com Igor e Val, amigos nossos.
E uma das coisas que a gente estava compartilhando, Igor disse assim: cadê Igor, hein? Vou compartilhar o vídeo. Igor disse assim: cara, eu tive uma impressão muito forte no meu espírito sobre a igreja, sobre você. Eu disse: compartilha. E geralmente quando é um irmão que não fala muito, quando ele compartilha, eu fico preocupado, né? Digo: meu Deus, será que eu vou receber um galardão? Mas ele falou algo que fez muito sentido para mim. Foi muito pontual, porque eu tinha compartilhado algo semelhante naquele mesmo dia, até no grupo de líderes da nossa casa. E ele disse assim: eu tive uma impressão muito forte, Edilson, sobre os seus 40 anos. É de que esse vai ser um tempo de decidir que tipo de igreja a gente vai ser. Porque assim, nós temos palavra, nós temos adoração, e tudo isso é genuíno, é correto, mas não pode ser só isso. E ele dizia assim: porque o que nós precisamos como igreja é também orar juntos. E eu fiquei pensando nisso, eu disse: cara, eu concordo. A gente ficou dizendo, né, amor, a gente concorda. Só que no mesmo instante eu fiquei pensando: mas eu não quero ficar fazendo culto no meio de semana. E ele já foi dizendo: e eu não estou falando de culto. Aí eu: graças a Deus, Senhor. Aí eu disse: Igor, sabe o que eu estava pensando esses dias? A gente vai um dia para a igreja e a gente vai para orar, e eu não vou nem avisar para o povo. Assim, não vou fazer cartaz. Eu só vou dizer assim na igreja no domingo: gente, tal dia a gente vai estar aqui orando. Eu não vou fazer escala de banda, não vai ter escala de pregador. A gente vai vir e vai ver o que é que acontece. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas vai acontecer algo. Vai acontecer algo. Tá bem? Inclusive, quarta-feira agora, às 18h30, eu vou estar aqui para orar. Se você quiser vir, venha. Se não quiser também, fique. Mas se você quiser vir, venha. Agora a gente vai orar. Só que a gente não vai vir aqui para orar: a pauta de governo, vamos orar. A pauta de... Não. A gente vai orar. A gente vai chorar. A gente vai clamar. Vai ser um dia na igreja que não está na programação, que não tem pastor, apóstolo, nem judeu, nem grego. A gente vai estar aqui só para sentar, orar, escrever, falar, e depois a gente vai embora. Pastor, quem vai tocar? Não sei, os instrumentos vão estar aqui, quem quiser vem e toque. Se ninguém tocar, Jesus vai nos tocar. Amém? Porque, irmãos, estes são dias: ou a gente entra no novo de Deus, ou a gente entra no sistema para ser mais do mesmo. E deixa eu falar uma coisa para vocês: eu prefiro que todos saiam e procurem outro lugar, do que esse lugar ser uma xerox de mais do mesmo. A casa do Senhor não será uma casa de mercadores. Essa casa será chamada casa de oração. E eu creio que o Senhor está nos chamando para esse tempo. Eu creio que o Senhor está nos chamando para isso. A gente tem falado disso há algum tempo, já há alguns anos. Mas esses são dias de definição. Esses são dias de escolha, de mostrarmos e revelarmos para Jesus: nós queremos o Senhor mais do que aquilo que o Senhor pode nos dar. Nós queremos o Senhor mais do que os milagres. Por isso que a gente não vai ter o culto do milagre. Nós queremos o Senhor mais do que a cura. Por isso que não vai ser o culto da cura. Nós queremos o Senhor mais do que o avivamento. Por isso que esse não vai ser o culto do avivamento. Vai ser uma reunião dos amigos de Jesus. Vamos sentar na mesa e deixar que Ele nos sirva, deixar que Ele traga pão fresco do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos voltando para Galileia. Estamos voltando para o início. Estamos resetando todas as coisas. Mas escute, quando eu falei há 2 semanas atrás sobre voltar a Galileia, ou foi há uma, mas eu falei um dia desse, sobre voltar para Galileia. A gente precisa entender o que aconteceu antes. E eu não estou falando só da ressurreição. Naquela semana, naquela primeira semana, Jesus, ele entra na cidade montado no jumentinho. Você lembra disso? Lembra disso? Jesus entra montado no jumentinho. Todo mundo pegou ali um negócio lá, um ramo, e ficou lá. E diziam o quê? Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Eles tiravam as capas e jogavam. E Jesus, tal qual os reis antigos de Israel, entrou naquele lugar. Só o que aconteceu, irmãos?
é que Jesus, um dia, foi passar em Betânia. Quando ele vai saindo de Betânia e entrando de novo em Jerusalém, ele olha e vê uma figueira toda frondosa e bonita. Ele diz: vamos ali comer alguns figos. E o texto diz que quando ele colocou a mão na figueira, a figueira não tinha figos. Aí o texto diz que Jesus, na frente dos discípulos, amaldiçoou a fogueira secou. Aí você pensa: menino, como Jesus estava bravo, ele estava com muita fome, né? Que raiva da bexiga de Jesus, porque coitado da figueira, só porque não tinha figo. O problema não era que a figueira não tinha figo, é que a figueira, quando ela tem folhas, é um sinal de que ela tem fruto. E aquela figueira, ela tinha aparência de que tinha fruto, mas não tinha. E Jesus estava condenando uma maneira de ser, porque logo em seguida Jesus vai para o templo. Lembre, pega a linha do templo. Jesus vai para o templo. E quando Jesus chega no templo, o que é que está acontecendo? Os cambistas estão lá vendendo os animais para que os peregrinos comprem e sacrifiquem no templo. Jesus, manso e humilde, confecciona um chicote ungido. E Jesus, manso e humilde, quebra no cacete todo mundo que estava vendendo coisa, vira as bancas de todo mundo, peia em quem estava comprando e disse: mercadores vis, saiam da casa do meu pai, porque a casa do meu pai não é uma casa de mercadores. Essa casa será chamada casa de oração. Mas quem eram essas pessoas que Jesus deu de chicote? Aquele mesmo povo que estava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus: Hosana, carreiro, receba. Quinta-feira, Jesus reúne os discípulos, começa o dia, e ele diz assim: vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem que carrega um cântaro. Segue a linha do tempo comigo. Vocês vão seguir esse homem, e ele vai chegar numa casa com uma parte superior. E quando vocês chegarem lá, vocês vão procurar o dono da casa e falar assim: nós viemos para o lugar que o nosso mestre mandou você preparar a nossa ceia. E eles foram. Rapaz, a gente tem que achar um cabo carregando um cântaro. Porque entenda uma coisa: todas as vezes que Deus te der uma missão, Ele vai te dar um sinal para você seguir. Deus, Ele não dá tiro no escuro. Todas as vezes que Ele te der uma missão, Ele vai te dar um sinal para você seguir. Então não tente fazer nada até que você veja o sinal. Eu posso ouvir um amém? Quando eles viram o homem carregando o cântaro, eles não perguntaram: você é o cabo do cântaro, né? Não, eles seguiram. E o cara carregando o cântaro, e eles: ei, eita, outra figurinha. E eles chegaram e encontraram o dono da casa. O dono da casa já tinha preparado tudo. Jesus foi para lá, ó, a linha do tempo, a noite da quinta, com boquinha da noite, Jesus senta com os discípulos, e a mesa está posta. Tem vinho, tem pão, tem comida, tem Jesus e os seus amigos. Antes de começarem a comer, Jesus levanta, pega a água, talvez daquele cântaro, talvez não. Pega a água, vai passando de um por um, retira a sua faixa, e ele começa a lavar os pés dos discípulos e enxuga. E eles estão olhando aquilo, porque aquilo dali é um trabalho de quem é serviçal. Toda casa de judeu, de alguém que tinha uma condição financeira melhor, havia um serviçal na porta que lavava os seus pés e enxugava. Porque se você tivesse passado por um caminho de alguém pecador, ou de uma mulher que estava nos dias de suas regras, pela tradição dos judeus, você tinha que se purificar antes de entrar na casa. Então Jesus está fazendo um trabalho de serviçal até que ele chega em quem? Pedrão. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz: Senhor, tu não vais lavar os meus pés. Com aquela mesma fala do filme da Paixão de Cristo: tu não vais lavar os meus pés. E Jesus diz: Pedro,
se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Diante da ameaça, Pedro levanta e diz: então, Senhor, não só os meus pés, lava-me por inteiro. Jesus conclui aquele momento e ele se assenta à mesa. E ele começa a partilhar o pão com os discípulos. E ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo. O meu corpo que será entregue por vocês e por muitos para a remissão dos pecados. Depois ele pega o cálice e diz assim: este é o cálice da nova e eterna aliança. E eu farei isso não apenas por vocês, mas por muitos. Eles comem do pão, eles bebem do cálice, eles estão ali conversando e estão agora jantando. E no meio da festa, no meio do momento alegre, Jesus interrompe a festa. Imagina aquele momento, todo mundo conversando. Você está com os seus melhores amigos, com as pessoas mais confiáveis, e Jesus diz, no meio da conversa, todo mundo: olha, Jesus, eu tenho algo para falar. Ele fala: Senhor, um dentre vós vai me trair. Imagina que quebra de clima terrível naquela noite. Todo mundo fechou o Instagram, guardou o celular. E eles ficaram: e agora? Pedro, de novo, fala com João: João, já que tu está perto dele, está todo mundo aqui conversando, quem é que vai trair? Quem é? Pergunta para ele quem é que vai trair. O Evangelho diz que João sussurra: Senhor, quem é que vai trair? E Jesus responde sussurrando de volta: aquele que molha o pão no meu bocado. Em outras versões, aquele que coloca a mão no meu prato. Quando João olhou, estava Judas. Aí João, para Pedro: e Jesus olha para Judas e diz: Judas, aquilo que você tem de fazer, faça depressa. E Judas, aterrorizado, se levanta e diz a palavra: porque Satanás já havia dominado o coração dele. E ele sai ao encontro de Caifás e Anás. Eram dois sumos sacerdotes, o sogro e o genro. E Jesus sai daquele lugar cantando louvores a Deus, na direção de um lugar chamado Getsemane. Acompanhe comigo a linha do tempo, não se perca não. Chegando no Getsemane, o texto diz que Jesus, ele é acometido de uma profunda agonia, desespero, a ponto de que os seus poros transpiravam sangue. Ele chama Pedro: Pedro, chama os meninos, vamos orar comigo aqui, eu não estou bem não, cara. Estou precisando de vocês para orar comigo. Aí Pedro: com certeza, Senhor, com certeza. Quando Jesus começou a orar, qual era a oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele abriu os olhos, olhou, estava Pedro dormindo com todo mundo. Ele: Pedro, vamos orar comigo. Aí Pedro: não, eu estava orando. Vamos orar comigo. Vamos, agora a gente vai. Vai, começa aí. Mais uma vez eles adormeceram. Só que o texto diz que Jesus foi cheio de força e orou dizendo agora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que seja feita a sua vontade e não a minha. Quando ele termina de fazer isso, quem é que chega? Chega Judas, com os soldados enviados por Caifás. E ele vai até Jesus e ele dá um beijo em Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: é com um beijo que você trai o Filho do Homem. Judas, já entendendo o que havia acontecido naquele momento, recua. Jesus é preso. Aí Pedro, sempre Pedro,
puxa uma espada e corta a orelha do cabo. Agora, que a gente diz muito, Pedro negou Jesus, Pedro traíra, Pedro covarde. Pedro foi para cima, minha gente. Pedro disse: é para morrer, então agora é peia, puxa a espada, vamos embora. Jesus disse: Pedro, guarda essa espada. Mas algo acontece antes que para mim é incrível. O texto diz que quando eles chegaram para prender Jesus, eles perguntaram assim: quem de vocês é Jesus? O texto fala que ele deu um passo à frente e disse: eu sou. E todos caíram por terra. Porque naquele momento, o mesmo Jesus estava dizendo: eu sou. Era o mesmo Jesus que havia falado com Moisés lá na sarça ardente. E quando Moisés perguntou: quando me disserem assim, quem foi que te chamou? Diga que eu sou. E Jesus deixou que eles se levantassem. E eles foram lá e tipo: a gente pode prender o Senhor? E aí Pedro veio e decepou a orelha do soldado. Jesus pegou a orelha, colocou no lugar e disse: Pedro, guarda essa espada, porque quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Jesus é preso, é levado para a casa de Caifás, esbofeteado, cuspido. Perguntam para ele: você é o filho de Deus? Ele diz: tu dizes. Blasfêmia! Eles rasgam as vestes, cospem em Jesus. Jesus passa a madrugada acorrentado pelas mãos na sala dos temperos de Caifás. No outro dia, Jesus é levado a Pilatos. A história que vocês conhecem. Ele é açoitado, ferido. Só que agora vai acontecer algo. É Páscoa. E era costume que na Páscoa o governador romano soltasse um prisioneiro. E ele queria muito que Jesus fosse solto. Então ele colocou Jesus com Barrabás. E ele disse: é costume que na Páscoa soltemos uns dos presos. E aqui tem dois homens, Caifás, o ladrão, e aqui tem Jesus, o Nazareno, que você diz ser o rei dos judeus. Quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Quem era o povo que estava lá? O mesmo povo que tinha dito: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Só que também foi o mesmo povo que ele puxou o chicote e peia. Eles disseram: que? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos uma geração que adora no domingo, mas que não sabe ser corrigido na segunda. Nós cantamos Hosana, mas quando ele nos corrige, nós preferimos Barrabás. E sabe quando é que a gente escolhe Barrabás? Quando a gente acha que parando de orar a gente está punindo o Senhor. Quando a gente acha que parando de ler a palavra a gente está punindo o Senhor. Quando a gente acha que parar de congregar a gente está punindo o Senhor. Quando a gente acha que parar de ter as disciplinas espirituais estamos punindo o Senhor. Não, irmãos. Você só está escolhendo aquele que vai roubar o teu coração. E não aquele que ganhou o teu coração, que comprou o teu coração. Jesus é levado, crucificado entre ladrões. Às 3 da tarde, Jesus dá o seu último suspiro. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre. José da Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus. Ele libera, ele vai lá. Não dá tempo de cuidar direitinho, porque vai começar o Shabat e os judeus não podem trabalhar. Ele envolve o corpo de Jesus em aloe vera, babosa, coloca um pano de linho, embala Jesus e leva para o sepulcro da família dele e coloca lá e coloca uma pedra. Quando terminar o Shabat, a gente vem aqui e organiza o corpo dele. No domingo de manhã o Shabat acabou. E aí, Maria Madalena e as outras duas Marias vão até lá. Para quê? Para limpar o corpo de Jesus, arrumar o corpo de Jesus. Só que quando chegaram lá, Jesus não estava mais. Jesus havia ressuscitado. Aleluia! E Jesus fala com elas: ei, diga aos meus amigos que vão até a Galileia, porque lá eles me verão. O que é essa volta para a Galileia, meus irmãos?
E agora a gente vai para a linha do tempo adiantada. Jesus havia entrado em Jerusalém alguns dias atrás e precisou sair de lá como morto. Só que agora ele vai voltar para Jerusalém. Ele vai entrar outra vez naquele portão. Ele vai entrar outra vez naquela cidade. Só que dessa vez ele não vai ser julgado, ele vem para julgar os vivos e os mortos. A nova entrada triunfal de Jesus é aquela que ele declarou: vocês não me terão, até que o remanescente judeu declare Beshem Adonai. Vocês vão precisar olhar para mim e declarar que eu sou o bendito do Senhor. Sabe o que ele está ensinando? Não adianta me procurarem por aquilo que eu posso dar, porque tudo isso é muito pequeno. Mas eu venho para uma geração que não quer o que está nos meus bolsos, quer o que está no meu coração. Esse é o Deus que nós servimos, amém? E assim como ele entrou triunfalmente naquele dia como um cordeiro, ele vai entrar triunfalmente, só que agora como leão da tribo de Judá. E eu quero encerrar lendo com você. Abra comigo, livro dos Salmos. Salmo 139. Livro dos Salmos, número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui eleito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, se as contasse seriam o maior número do que há na areia. Quando acordo eu ainda estou contigo, ó Deus. Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim os homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós não queremos o que você pode nos dar, Senhor. Nós queremos você. Você pode ficar de pé no seu lugar.